Paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Louvado seja Deus. Sabemos, louvado seja Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias, louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo, louvado seja Deus, os dias escatológicos da Bíblia, o dia dos finais dos tempos. Vemos, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele deixou tudo isso escrito acerca dos finais dos tempos. Louvado seja Deus, para que a sua igreja ela venha se despertar, para que a igreja ela venha, louvado seja Deus, acordar, para que a igreja venha se voltar mais para o Senhor. A Bíblia ela nos diz, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 24, versículos 37, como foi, louvado seja Deus, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vemos, louvado seja Deus, que o Senhor naquela época, bendito seja o nome do Senhor, já alertava, louvado seja Deus, a sua igreja, já alertava os seus discípulos, como ia ser, louvado seja Deus, o final dos tempos. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então vemos, louvado seja Deus, que como foi no passado, louvado seja Deus, vai ser nos nossos dias no presente, creio eu, a vinda do Filho do Homem. Então, louvado seja Deus, se nós analisarmos, na época de Noé o povo estava desapercebido para buscar a presença de Deus. O povo não tinha força de buscar a presença de Deus. O povo não queria se voltar para o Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que os dias que nós estamos vivendo são dias, louvado seja Deus, que nós devemos esperar a vinda do Filho do Homem. Então nessa noite, louvado seja Deus, vamos aqui deixar uma reflexão, uma meditação, louvado seja da palavra de Deus, para que nós venhamos se despertar, para que cada dia mais, louvado seja Deus, nós venhamos buscar a presença do Senhor. Porque o intuito aqui do nosso canal, pregando o Evangelho da Salvação, é para que nós venhamos buscar mais a presença de Deus, para que nós venhamos se despertar mais. Louvado seja o nome do Senhor. E se você, louvado seja Deus, não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, louvado seja Deus, nos ajude a, louvado seja Deus, a pregar o Evangelho da Salvação. Nós, louvado seja Deus, estamos querendo chegar aos 1000 inscritos, louvado seja o nome do Senhor. Então nos ajude, louvado seja Deus. E deixe aí também aquele seu like nos ajuda muito. Louvado seja Deus, para que o YouTube veja, louvado seja Deus. Aleluia. Entregar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então vamos aqui ler um texto da palavra de Deus, que está no livro de Mateus 24, louvado seja Deus. E no versículo de número 37, bendito seja Deus. Olha o que Jesus ele falou para a sua igreja, para o seu discípulo naquela época. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou dentro da arca e não perceberam. Então vemos, louvado seja Deus, amada igreja do Senhor, Jesus Cristo, bendito seja Deus. Ele nos fala aqui, louvado seja Deus, que como foi, louvado seja Deus, nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias passados, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se nós analisarmos, bendito seja Deus, os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam desapercebidas, as pessoas estavam desacordadas, as pessoas, louvado seja Deus, não estavam vigilantes naquela época. Então vemos, louvado seja Deus, que o foco aqui, Jesus ele nos mostra aqui, louvado seja Deus, nessa palavra, a qual nos direciona ao final dos tempos, louvado seja Deus, é que nós devemos estar apercebidos, devemos estar acordados, devemos estar, louvado seja Deus, conectados e ligados na videira, devemos estar ligados com o nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Então veja, louvado seja Deus, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias passados. O povo comia, o povo bebia, o povo casava-se e dava-se em casamento. Então vemos, louvado seja Deus, que naquela época de Noé, louvado seja o nome do Senhor, o povo não deu crédito à palavra de Deus. O povo não se voltou para o Senhor. O Senhor mandou Noé pregar, louvado seja Deus, incansavelmente. O Senhor mandou Noé anunciar, louvado seja Deus, para que aquele povo viesse se despertar. Para que aquele povo, meus irmãos, viesse voltar o seu coração para a presença de Deus. Para que aquele povo, louvado seja Deus, pudesse se salvar. Porque o foco, louvado seja Deus, é a salvação em Cristo Jesus. Então vemos, louvado seja Deus, o que Deus falou para Noé naquela época, que Deus iria, louvado seja Deus, destruir a terra por causa da corrupção, por causa da maldade e por causa da violência. Vemos, louvado seja Deus, que as pessoas estavam voltadas para as coisas físicas e para as coisas materiais. Quando a Bíblia fala, louvado seja Deus, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então as pessoas, louvado seja Deus, estavam priorizando, louvado seja o nome do Senhor, as suas vontades, os seus desejos. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ali, bendito seja o nome do Senhor, a terra se encheu de violência. O homem se corrompeu na face da terra. E através disso, louvado seja Deus, veio-se a violência. Então vemos, louvado seja Deus, que naquela época a violência, louvado seja Deus, já predominava. Quanto mais hoje nos nossos dias, bendito seja Deus. Naquela época não existia armas, quanto mais hoje, que existem muitas e muitas armas, louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Ele quer nos despertar por intermédio dessa reflexão. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até chegar ao ponto, louvado seja Deus, que Noé, louvado seja Deus, construiu aquela arca. E ali Deus, louvado seja Deus, mandou Noé entrar, ele e sua família, deu um grande livramento. A arca, simbologicamente, irmãos, significa, louvado seja Deus, a vinda de Cristo para os nossos dias. Então vemos, louvado seja Deus, que o povo naquela época estava desapercebido. O povo naquela época, irmãos, não estava vigilante. Então vemos, louvado seja Deus, que nós devemos orar, vigiar e orar, para que não entremos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então devemos se voltar para o Senhor, devemos se voltar para a presença de Deus, para que o Senhor Ele possa nos despertar, para que o Senhor, bendito seja Deus, Ele venha, louvado seja o nome do Senhor, restaurar a nossa vida. Porque vemos, louvado seja Deus, que os dias que estamos vivendo são dias muito trabalhosos, dias difíceis. E Jesus deixou isso escrito para o seu discípulo, quando o seu discípulo, louvado seja Deus, questionaram a Jesus acerca dos finais dos tempos, acerca dos sinais da sua vinda e do fim do mundo. Então, louvado seja Deus, nos dias que nós vivemos, eles prosseguem, louvado seja Deus, para a vinda do Senhor. Então devemos estar apercebidos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 24, 44, por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem, ele adivinha a hora em que não penseis. Então a igreja na face da terra, ela tem que estar, louvado seja Deus, ligado com a videira. A videira é Cristo, nós somos os ramos, para que nós não venhamos passar desapercebido naquele grande dia,
para que naquele grande dia, louvado seja Deus, nós não sejamos pegos, desapercebidos, louvado seja Deus. Então o Senhor estava falando isso para o seu discípulo, quando foi questionado por eles acerca dos sinais da sua vinda e do fim do mundo. Vemos, louvado seja Deus, que o Senhor está dando vários sinais para a sua igreja. A sua igreja, louvado seja Deus, se espertar e ficar ligado e voltado para o Senhor, para que o Senhor, louvado seja Deus, venha derramar graça sobre a nossa vida, para que o ladrão, louvado seja Deus, ele nem mine nem roube a nossa casa. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 24 e versículo 43, mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria para que a sua casa não fosse arrombada, para que a sua casa não fosse roubada. Porque o diabo, irmãos, ele vem, louvado seja como ladrão, louvado seja Deus, para querer roubar, louvado seja o nome do Senhor, a tua visão espiritual. O Senhor faz essa comparação, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja Deus, acerca da vigilância, acerca, louvado seja Deus. Mas considera isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria para que não fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor está mostrando, louvado seja Deus, que muitos vão estar desapercebidos naquele grande dia da vinda de Cristo, e que temos, louvado seja Deus, o inimigo que quer roubar, louvado seja Deus, aleluia, a nossa vigilância na presença do Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que é uma luta constante e travada, para que nós não venhamos voltar ao nosso coração. Sejamos vigilantes, louvado seja Deus. Devemos buscar mais a presença do Senhor, para que o Senhor, ele possa, louvado seja Deus, a todo momento estar falando fortemente aos nossos corações. Vemos, louvado seja Deus, que em Mateus 24, versículo 42, a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então devemos, louvado seja Deus, estar apercebidos, estar atentos, estar vigilantes, louvado seja Deus, para que o Senhor, ele possa cada dia mais preparar as nossas vidas. Então vemos, louvado seja Deus, aquele povo naquela época do dilúvio, aquele povo que casava-se, bebia e dava-se em casamento, estavam desapercebidos. Então vemos, louvado seja Deus, que a Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vemos, louvado seja Deus, que o dilúvio ele veio em uma hora que muitos não esperavam. Da mesma forma também, o Senhor, ele vai vir em uma hora em que não penseis. Então devemos estar apercebidos, devemos estar alerta, devemos estar atento, para que o Senhor, ele possa, meus irmãos, nos arrebatar e nós venhamos subir para os céus. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus aqui ele fala acerca dos finais dos tempos, fala acerca da sua vinda e do fim do mundo. Vemos, louvado seja o nome do Senhor, que devemos se voltar para o Senhor. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de nós se enchermos da graça do Espírito Santo, e que o Senhor, ele possa abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Antônio Evangelista, e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Deixe aí, louvado seja Deus, o seu comentário, louvado seja Deus, porque é muito importante para o nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.